Oi, gente, a paz, tudo bem com vocês? Passando aqui para a honra e glória do nome do Senhor, com mais uma palavra para o nosso coração, qual o Senhor nos entrega nesta manhã. Uma palavra maravilhosa para a nossa edificação de fé. Se encontra em Jeremias 51, só o primeiro versículo, que nos diz assim: Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantaram contra mim. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, né? Por esta palavra maravilhosa para os nossos corações. Eu costumo dizer que a palavra do Senhor, ela é como terapia para nossas vidas. E o maior terapeuta é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui, pessoal, a gente vai ver um pouquinho da história, né, da Babilônia. A gente sabe que o profeta Jeremias, ele habitou naquele tempo, né, que Jerusalém, ela se corrompeu. Jerusalém, ela se corrompeu de uma tal forma, né, e quem habitava naquele tempo como rei era o rei Zedequias, né, e ele se corrompeu tanto, ao ponto de corromper o povo, ao ponto de corromper Jerusalém, que o Senhor usou Nabucodonosor. Foi o Senhor que permitiu, ele usou Nabucodonosor para invadir Jerusalém. Porque ali o Senhor já não suportava mais a idolatria que estava ali em Jerusalém. O Senhor já não suportava mais o pecado que estava saindo de Jerusalém, ali do povo de Israel, um povo escolhido por Deus, um povo que o Senhor santificou, um povo que o Senhor resgatou, um povo que o Senhor elegeu nessa terra como povo dele. E dali estava saindo as maiores idolatrias, né? E o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém. E a gente vai ver que mesmo Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadindo Jerusalém, Deus ainda deu misericórdia para muito povo que habitava ali em Jerusalém. Eu acredito que aquele povo que Nabucodonosor tirou da Babilônia era um povo o qual reconhecia o Senhor como seu Deus. Era um povo que não tinha se corrompido pela idolatria, né? E como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros que acreditavam no Senhor. E ali Deus permitiu que Nabucodonosor levasse eles para a Babilônia. E ali eles conviveram na Babilônia, levaram a palavra do Senhor para a Babilônia, os costumes de Israel foram ali com eles para a Babilônia. E mesmo eles estando ali junto com o povo totalmente idólatra, eles não se corromperam, mas através da vida deles, eles mostraram que Deus é sobre a vida deles, né? E assim eles conviveram. Só que Nabucodonosor, ele se achou tão grande, né? Ao ponto também de começar a desafiar os costumes do Senhor. Desafiar, né, o Deus de Israel. E a gente vai ver que Deus ali também trata com Nabucodonosor. Deus, ele trata com Nabucodonosor. Ele leva Nabucodonosor, né, a ser tratado como animal. E durante o tempo que Nabucodonosor passa ali com os animais, Nabucodonosor entende que ele não é nada, que existe um Deus maior do que tudo aquilo que ele já tinha aprendido, vivido e conhecido. Então Nabucodonosor, quando sai, né, quando Deus tira Nabucodonosor ali junto dos animais, Nabucodonosor, ele reconhece, né, o Senhor como seu Deus, como seu Senhor. Não tem outro Deus. E ali
a gente vai ver que Nabucodonosor por muitos anos serve ao Senhor. Serve ao Senhor, leva o povo a servir ao Senhor. Só que quando Nabucodonosor, ele morre, o seu filho, né? Ele toma o trono, né, do seu pai. E ali ele começa, ali ele é corrompido. Ele é corrompido. E ali toda a Babilônia também começa a se corromper novamente. Toda a Babilônia começa a se corromper. E uns dos efeitos grandes que o rei faz é pegar as coisas sagradas do Senhor, que era do templo de Jerusalém, né? Da adoração a Deus, para festejar numa festa mundana. Ali começa toda a derrota ali começa toda a derrota da Babilônia. E ali houve uma ira do Senhor. Houve uma ira do Senhor sobre a Babilônia. Porque a partir daquele momento que eles fazem isso, o Senhor, ele escreve o fim da Babilônia sobre a parede daquele palácio. E depois daquele momento, a gente vai ver a Babilônia, ela entra em um vendaval. É como diz a palavra aqui. Diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. E é isso que acontece. Quando, a partir daquele momento que o rei começa a zombar das coisas sagradas do Senhor, o Senhor permite um vendaval ali na Babilônia. E ali, a Babilônia, ela entra em perseguição com outros reinos. E ali o rei, a família do rei, eles são mortos por outro rei. E ali a Babilônia é tomada. E ali, Babilônia, ela entra em ataque, entra em destruições. Porque o que eu entendo com essa palavra? Eu entendo que tudo na nossa vida tem que ser direcionada ao Senhor. Tem que ser direcionada ao Senhor. Tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor em nossas vidas. Por quê, queridos? Porque a gente sabe que Israel, desde o início, foi um povo escolhido por Deus. Foi o povo escolhido por Deus. E um povo que nunca aceitou verdadeiramente o ensino do Senhor. Sempre tinha alguém ali trazendo corrupção para dentro do seu povo, para perto do seu povo. Mas o Senhor, ele sempre agiu com misericórdia sobre Israel. E muitas das vezes, isso me faz entender que muitas das vezes isso acontece muito com nós, povo do Senhor. Porque hoje em dia somos nós, o povo escolhido do Senhor, todos aqueles que reconhecem ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, somos escolhidos do Senhor. E ali, para a honra e a glória do nome do Senhor, ali, nós, quer dizer, muitas das vezes deixamos nos corromper com as coisas deste mundo. Deixando-nos corromper com as coisas deste mundo, com as vaidades deste mundo, né? E o Senhor, ele, muitas das vezes, ele não tem se agradado. Muitas das vezes, ele não tem se agradado. Então, isso me faz a pensar, a entender
que nós somos um povo santificado. Nós somos um povo eleito pelo Senhor, né? E que nós não possamos deixar que o Espírito Santo se afaste da nossa vida. Porque quando o Espírito Santo, ele se afasta de nós, que entra nas nossas vidas, é o mundo, é as coisas mundanas. São elas que entram. Mas que o Espírito Santo de Deus, ele age sempre com misericórdia para com as nossas vidas. Que Israel, ele sempre sofreu ataque. Digamos até o dia de hoje, né? O povo israelita sofre ataques. Por quê? É um povo que tem se afastado do Senhor, que não tem reconhecimento verdadeiramente que foi o Deus todo soberano, que tem o chamado, que tem escolhido, que eles são um povo privilegiado de ser escolhido pelo todo soberano, todo poderoso. É o povo mais amado por Deus, são os israelitas. Mas é um povo que menos convive com as leis de Deus, né? Porque a gente vai ver ali, né, em Apocalipse, que no final dos tempos é para quem o Senhor tem mais uma chance. É para quem Jesus vai vir pela terceira vez. Que a primeira vez ele já veio como cordeiro. Segunda vez ele vai vir num grande arrebatamento. Buscar toda a sua igreja. Pela terceira vez ele vai descer apenas para o povo de Israel, que terá mais uma chance. É um povo privilegiado. É um povo privilegiado pelo Senhor. E que possamos tirar algo aqui desse texto para nossas vidas. Que possamos aprender. Que não sejamos, né, um povo incrédulo com as coisas do Senhor. Mas que possamos entender a vontade de Deus em nossas vidas. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Esse é o texto que eu trago nesta manhã para nossas vidas. Que deixa uma intercessão no altar do Senhor. Querido e maravilhoso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor da glória, eu te dou graças pela minha vida, Deus, pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério, pelo chamado qual o Senhor tem para com a minha vida. Muito obrigada, Senhor, por estar aqui neste canal, Pai, louvando, engrandecendo e bendizendo o teu santo e glorioso nome nos céus e na terra. Meu Deus e meu Pai, eu elevo a ti, Senhor, a minha adoração, o meu louvor, a minha consagração diante do Senhor.
Pai, e peço que o Senhor visite, Pai, cada inscrito que se encontra aqui sobre este canal, para a honra e a glória do nome do Senhor. Pai, visita o seu povo, Pai, visita a sua família, visita os seus familiares, que possamos reconhecer o teu cuidado, Pai, possamos reconhecer, Pai amado, Pai querido, e ser grato ao Senhor pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Que possamos ser um povo mais grato a Ti, que possamos, Pai amado, nos santificar a cada dia mais em Tua presença, que possamos aprender mais e mais com a Tua palavra, para que nós não venhamos, Pai, andar em caminhos tortuosos, para a honra e a glória do nome do Senhor. E assim, meu Senhor da glória, é que eu agradeço, Pai, agradeço pelo nosso Brasil, agradeço, Pai amado, em tudo, Pai, qual o Senhor tem feito em nossas vidas. Fica conosco, fica com cada inscrito, com cada família, com cada familiares. Gratidão a Ti, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Pessoal, muito obrigado. Já peço que você deixe sua curtida, se inscrevam, envie essa mensagem para outra pessoa, tá? Vamos aprender mais do Senhor a cada manhã. Muito obrigado, fica na paz do Senhor e tenha um bom dia.